Eu quero que você pare para pensar hoje. Você, qual que foi a meta de aposentadoria que você colocou para você? Com quantos anos você quer se aposentar? Quando a gente fala se aposentar, o que é se aposentar, gente? É não depender mais de dinheiro para trabalhar. Não depender mais de trabalho para ter dinheiro. Isso, exatamente. Eu falar que eu vou fazer o que eu quero no tempo que eu tenho e o meu sustento vai estar garantido, não é isso? Vocês entenderam o começo do nome da minha empresa? Futuro Garantido. E no Futuro Garantido, por que tem o Kids? Porque nós vamos falar agora sobre como, obrigada, garantir o futuro dos seus filhos. Agora, como é que a gente garante o futuro dos filhos se a gente não tem o nosso futuro garantido? Para pensar nos seus pais, nos seus avós. Eles se sustentam ou eles precisam de alguma ajuda financeira? Uma criação que nós tivemos, principalmente aqui no Brasil, é: eu vou ter filhos para crescer, para poder cuidar de mim. É ou não é? Quando a gente pega os orientais eles recebem herança e querem multiplicar essa herança para deixar a próxima geração melhor do que ele foi. Para ter ainda mais tranquilidade e dignidade na vida adulta. Quando vários que eu vou conversar, a mãe de uma grande amiga minha falou que trabalhou muito na vida, falou com ela: eu trabalhei muito, ralei muito, não tive nada, ganhei nada, minha mãe, eu vou gastar tudo antes de morrer, não deixar nada para vocês. Isso é a consciência da maioria dos brasileiros, infelizmente. E aí o Futuro Garantido Kids, gente, ele começou... Peraí que eu voltei. Onde que ele nasceu? Ele nasceu quando essas duas princesas nasceram. Beatriz, aquela que traz alegria, e Helena, a iluminada. Uma foi planejada, mas não veio na data que eu queria, porque eu queria fazer uma viagem, e aí ela não veio, e eu fiquei revoltada porque ela não veio na data que eu queria. Imagina a pessoa que era diretora nacional de vendas de uma multinacional que passou pela Telemix celular, né? O pessoal falando de telefonia. Telemix celular, peguei a transição dela para Vivo, de lá fui convidada para o corporativo da Nextel. Da Nextel fui empreender numa empresa de cosméticos, desenvolvi carreira nessa empresa. Em 4 anos eu estava no topo da carreira da empresa, porque nos 2 primeiros anos eu não queria estar lá. Quando eu decidi, em 2 anos eu desenvolvi a carreira que a empresa pede. Para vocês saberem mais ou menos qual é a empresa que é, eu colecionei 6 carros cor-de-rosa. Já sabe, né? Então é isso. Na verdade ainda coleciono, que ainda tem um pezinho lá. Mas hoje ele está como renda passiva para mim, porque eu li Pai Rico, Pai Pobre. Alguém aqui já leu? Eu li Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre fala sobre, primeiro, você pode começar para ter conhecimento, e para você ter conhecimento das habilidades que você precisa para ter um futuro promissor financeiro, você precisa passar por várias áreas que vão te dar as habilidades que hoje a gente fala tanto sobre soft skills, né? São as habilidades que a gente precisa para empreender. O empreendedor precisa de ter inteligência emocional, tantas outras coisas que a gente já viu aqui nas palestras. Gente, eu estou falando para adultos, mas eu vim falar sobre crianças. É muito fácil na minha liderança eu chegar para as minhas lideradas e falar no nível de entendimento que elas já têm. A cognição do adulto é uma, a cognição da criança é outra. As minhas filhas, quando eu saio para comprar alguma coisa, eu não trouxe dinheiro. Mamãe, eu quero, não trouxe dinheiro. Minha filha, passa o cartão. Uma falava, passa o cartão, porque antes eu saía com cartão. A pequenininha agora falou assim: mamãe, é só você encostar seu celular. Filha, sair sem bolsa. Mamãe, é só você encostar seu celular. Por quê? Porque eu tenho aquele negócio no celular, né? Que vai lá, então, o relógio, então eu coloquei no meu celular. Mas da onde que vai, filha? Mas a mamãe vai ter que pagar isso. A carinha delas, né? E eu tive depressão pós-parto da primeira, uma mulher bem-sucedida, de Deus, não tem depressão. Afinal de contas, ó, uma pessoa de Deus não tem depressão. Como assim? Deus, depressão, falta de fé? Depressão é falta de esperança, falta de fé, como é que faz? E logo em seguida, eu com 2 bebês, veio a pandemia. E na pandemia, eu com 2 bebês e um sogro em câncer terminal. Eu olhei para as minhas filhas e falei assim: o meu futuro, porque a gente espera o nosso futuro dos nossos filhos, o meu futuro pode estar condenado, porque a gente estava em pandemia, foi pânico geral, e
o meu passado, olhando para os pais, né, sogros, etc, etc, tá morrendo. Gente, desespero total. Se eu vier a falhar, o que vai acontecer com essas meninas? E aí eu comecei a procurar formas para eu poder garantir o futuro das minhas filhas, caso acontecesse alguma coisa comigo. Porém, desde os 26 anos eu tenho seguro de vida. Mas como assim, Steph, você tem seguro de vida desde os 26? Porque eu sempre me preocupei em não dar trabalho para ninguém. Então eu pensei que se acontecesse alguma coisa comigo, eu não queria ser custosa para os meus pais. Então meu seguro de vida, desde os 26 anos, eu ainda não era casada, era para ser resgatado em vida. Caso acontecesse, meus pais estavam resguardados. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem já se preocupou com seguro de vida antes dos 30? Pouquíssimas mãos. Tudo começa em conscientização. E a conscientização, ela vem através de fundamentos. Os fundamentos, eles são incutidos na nossa mente a partir da nossa infância. É ali, quando a gente vive as coisas que vão ficar no nosso inconsciente e aonde vai ser liberado através das nossas ações e reações no nosso futuro, que foi construído lá quando a gente era criança. Por que eu reajo? O Kassab falou muito sobre desejos. Por que eu tenho desejo imediato de ter aquela coisa saciada? Alguma coisa faltou, sobrou, eu não tive limite na minha infância. É ou não é? E aí, gente, eu fui procurar e eu não achei. Quando eu chegava nos bancos, me falavam de título de capitalização, me falavam de poupança. O melhor que me ofereceram foi a previdência privada para as minhas filhas. Falei, elas merecem mais. Só isso não dá. E aí eu fui em 5 instituições diferentes e nenhuma delas eu encontrei a solução que eu queria. Eu só encontrei a solução que o gerente queria me vender. Mas aquilo não era o foco naquilo que ardia no meu coração, que era garantir o futuro das minhas filhas. Então, pandemia, nosso bumbum estava na cadeira mesmo, nas telas, né? Fui estudar. Fui estudar e desenvolvi a metodologia do Futuro Garantido Kids, que é uma metodologia para ensinar pais, mães e responsáveis a investir no nome dos filhos na Bolsa de Valores, para que quando eles estiverem na idade adulta, os pais não precisem de abrir mão da sua qualidade de vida para realizar os sonhos. E aí, por exemplo, a Michele poderia falar, mamãe, quero fazer medicina. Filha, faça onde você quiser, porque a mamãe já garantiu o seu futuro. Esse é o objetivo. Só que o objetivo do Futuro Garantido Kids, ele é impactar as próximas gerações. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar com as minhas filhas, eu quero que as minhas filhas pensem mais e melhor na geração que vai vir e na geração que vai vir, porque nós viemos lá de Adão e Eva. Se Adão e Eva tivessem pensado nas gerações que viriam deles, eles não teriam comido da fruta. Por quê? Qual vai ser a consequência daqui para frente? Né? Só que no Brasil, onde nós estamos, a gente tem culturalmente a questão do não sei se eu vou estar vivo amanhã. É ou não é, gente? Ou não? Fala pra mim que você nunca teve alguma coisa que você quis fazer assim, posso fazer isso não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então deixa eu fazer de uma vez para garantir, né? Mas, e se você estiver vivo? A consequência daquilo qual que vai ser? Gente, se nós ensinarmos os nossos filhos que qualquer bem que ele tenha, aqui a gente está falando de dinheiro, mas qualquer bem que ele tenha, ele vai separar 70% para os custos da vidinha dele, para as coisinhas que ele tem, 20% para o futuro dele, para ele poder... A minha filha já tem a reserva dela de ir para a Disney e ai de quem falar que vai mexer nessa reserva dela. Ela chega a chorar. Então ela já sabe que ela está poupando para o futuro. Para ela poder realizar um sonho, um desejo. Mas eu estou ensinando ela a esperar o momento e que para isso ela tem que pagar um preço agora. E 10% para doar, para multiplicar. A pequenininha, agora eu falei com ela, filha, mamãe vai marcar da gente poder ir no orfanato e no asilo. Ela começou a chorar, eu não quero ir, mãe. Por que não? Porque eu não gosto de ver as pessoas tristes. Olha o olhar dela. Mas olha a responsabilidade de um adulto de chegar e falar assim, eu vou fazer exatamente como eu faço com elas, tá? Na altura, pego na mão e falo assim, filha, as pessoas estão tristes lá porque a gente não tá lá, nem eu nem você. A hora que a gente chegar lá e der um abraço, um sorriso, eles vão sorrir, vão ficar felizes. Vamos com a mamãe? É sobre isso. Ela já mudou a forma do olhar. É nossa responsabilidade conscientizar.
E é sobre isso que é o Futuro Garantido Kids. Aqui eu vou trazer agora conceitos para vocês entenderem esse caminho pedagógico, metodológico, de como que a gente faz. Mas o meu desejo ardente no meu coração e da minha sócia é que, através dos pais, a gente alcance a próxima geração que está vindo através da gente, que essa geração já seja completamente diferente da nossa, seja uma geração consciente financeiramente, seja uma geração responsável financeiramente e seja uma geração capaz de se sustentar de forma independente, quando adulto, quando velho, aposentado, mantendo sua qualidade de vida e oferecendo oportunidades para os seus filhos de forma consciente. Esse é o nosso objetivo, tá? Então aqui, gente, qual que é o fundamento da educação financeira infantil, tá? Na infância, a educação financeira ela fornece as bases necessárias para o desenvolvimento e competências para lidar com o quê? Dinheiro. Como e quando? Ao longo da vida. Se eu já crio um conceito na minha filha quando ela é pequena, que a Bíblia fala em incutir, não é? Com o seu filho, os valores e tudo, ela vai replicar isso de forma espontânea, tá? E quais as habilidades que a gente desenvolve numa criança? Estabelecer metas, economizar e gastar com o quê, gente? Com o quê, gente? Eu sei que vocês estão com fome, mas vão participar comigo aqui. Sabedoria. O que a gente tem falado o tempo todo aqui? Como é que é mordomo das coisas de Deus se a gente não tem sabedoria? Então, se isso é fundamento para os seus filhos, vai ser natural para eles quando crescer, uma coisa que a gente busca agora como adulto, né? Fazer escolhas financeiras responsáveis, reconhecer o empreendedorismo, o trabalho, investimentos, como formar e atingir os objetivos. E aí, quando eu falei para o Breno sobre do Futuro Garantido Kids, ele falou assim: Stefânia, a gente tem que colocar isso nas escolas. Não, Breno, mas o meu projeto não é escola, é pai. Stefânia, você não está entendendo. Você não está entendendo. Isso tem que ir para a escola. Então, o que eu enxerguei? Que o Futuro Garantido Kids, ele é teen, ele é sênior, ele é etc, etc. Então, assim, nós estamos hoje abrindo braços desse projeto. E eu fiquei muito feliz quando eu vi essa semana que o governador aqui de São Paulo acabou de assinar, aprovar, né, a educação financeira nas escolas aqui de São Paulo. Então, olha que oportunidade nós estamos, a primeira cidade. Quantas outras mais nós vamos alcançar? E por que não através do Futuro Garantido Kids? Então eu quero convidar vocês a entenderem sobre o projeto, que é uma introdução de conceitos básicos da educação financeira de forma lúdica e interativa, levando em conta o cotidiano. O que é cotidiano, gente? Dia a dia, o que eu faço, hábitos, o que é natural para mim, tá? Dentro da rotina. E isso precisa ser vivenciado na faixa etária de cada criança. O que uma criança na faixa etária de 4 a 5, 6 anos faz, de 7 a 8, 9 faz, e dentro desse cotidiano dela a gente introduz, né, metodologicamente, de forma cognitiva, que ela tenha essa capacidade de absorver, com o reflexo da educação financeira. Quais as competências que a gente vai desenvolver nessas crianças? O desenvolvimento de habilidades de gestão financeira. Como? O que a gente precisa dentro de uma gestão financeira? Muita gente se endivida, o meu mestre Casseb falou sobre isso, por falta de planejamento. É ou não é? Vida crédito, mas eu não me planejo para esse crédito. Ou eu até me planejo, mas o coração do homem faz planos e mais a resposta final é do Senhor. Só que se eu estou planejado, eu consigo reorganizar o meu caminho. Se eu não estou planejado, eu entro em desespero. Essa é a diferença do planejamento. O planejamento ele não é feito para dar certo, gente. Isso eu sempre ensinei para todas as minhas lideradas. A gente faz o plano de ação. Você vai agindo aqui. Vai acontecer percalços, coisas? Vai! Vai ou não vai? Ou sua vida aconteceu do jeitinho que você planejou? Hein, gente? Eu tô aqui só... Ah, meu Deus! Então, vão acontecer percalços. Só que se você está planejado, é mais fácil a tomada de decisão. Né? De você escolher um novo caminho. Pô, por aqui não dá. Eu sei que o rio tem que chegar no mar. Por aqui eu encontrei uma pedra, então como é que eu vou contornar isso? E para a criança, se ela começa a desenvolver essa competência desde pequena, fica muito mais fácil quando ela é adulta, ela não se depara, não entra em desespero. Ansiedade, a gente elimina. Ai, desculpa, caiu aqui. A gente elimina não, porque é inerente ao ser humano, mas a gente
né, minimiza muito a questão da ansiedade quando a gente começa a trabalhar isso, porque um dos fatores mais relevantes para a ansiedade na vida adulta é exatamente não saber da sua provisão. Como que você vai viver? A gente trabalha para o salário, gasta o salário antes do mês acabar. Como não ser ansioso assim? Né? Além disso, olha isso aqui, gente. Reserva e controle dos gastos, tá? Preparar as crianças para lidar com situações financeiras do dia a dia, como mesadas e compras. Dentro disso aqui, eu já estou viajando aqui também, né? O povo vai falando das palestras. Eu falo assim, gente, já pensei numa cripto desenvolvida só para aquela escola que tiver com o projeto, para a gente poder já fazer a moeda daquelas crianças ali. A gamificação já está tudo aqui. Né? E aí o propósito disso é a formação de adultos com conhecimento e sabedoria suficientes para lidar com o dinheiro e com a prosperidade. E aí, como o Futuro Garantido Kids, ele é uma empresa do reino do céu, quando eu falo de prosperidade, não é somente a prosperidade financeira. É ele saber que para ele ser próspero espiritualmente, para ele ser próspero culturalmente, para ele ser próspero em todas as áreas, existem outros segmentos que o dinheiro dele vai ser apenas uma consequência e não o rei dele. E aí a prosperidade vem de verdade, né? Possibilitar o desenvolvimento da inteligência financeira para valorizar o trabalho, empreendedorismo e investimentos como forma de garantir o futuro e realizar os sonhos. O maior e mais positivo fator que os nossos filhos têm, que a gente não tem mais como eles, é o fator tempo. E o nosso querido presidente, né, aqui, vem da Bolsa de Valores, sabe que os juros compostos é a grande cereja do bolo. E os nossos filhos têm o fator tempo que está diretamente ligado aos juros compostos. Então, se você começar a investir R$100, R$50 para os seus filhos hoje, daqui a 15 anos, meu filho, pode ficar, né, 15, 20, 30, 50 anos, não sei qual vai ser seu objetivo. Não vai ser só você que vai estar aportando dinheiro, tirando do seu bolso, mas o próprio investimento vai estar também alocando valor ali para o seu filho. E é isso que traz tranquilidade para a gente, né? É isso que traz. Venceu o meu tempo, ó, viu, gente? Vou te pedir mais 2 minutos só, então, só para finalizar, tá? Então, aqui, como que a gente vai fazer isso? As atividades através de histórias e rodas de conversa, manipulação de réplicas de cédulas, moedas, cartão, simulação de trocas financeiras, criptomoedas, jogos e simulações, que é a gamificação, que eles viverem ali as situações financeiras na prática, no ambiente físico e virtual. Oficinas de compra simulada, formas de pagamento, eu brinco de lojinha com as minhas filhas, elas têm a caixinha eletrônica lá, né? E a prática de orçamento familiar simulado. Trazer as crianças a participar. Filha, por que você tem que apagar a luz? E aí eu vou pedir, a gente pede para que eles tragam a conta de luz da casa e eles mesmos ficar responsáveis que o combinado com os pais, se a conta de luz baixar, a diferença que ele conseguiu ali de ficar no pé de todo mundo dentro de casa, a diferença vai complementar a mesada dele daquele mês. O bônus pelo esforço. Olha isso, né? Então, é assim, gente, a educação financeira, ela forma adultos preparados para lidar com as diversas situações financeiras no mundo real, se mantendo saudáveis, protegidos e prósperos. Aqui somos as idealizadoras, que sou eu e a minha sócia, né? E aqui é uma dinâmica que a gente já finaliza com elas. Essa aqui sou eu, pequenininha, e essa aqui sou eu, adulta, me olhando. Se os meus pais tivessem me educado financeiramente, como é que eu poderia estar hoje? Será que eu teria tomado as mesmas decisões? Será que eu teria seguido o caminho que eu segui? Será que eu teria feito as escolhas que eu fiz? Eu poderia estar melhor ou pior? E aí? Né? Então, aqui eu quero trazer para vocês essa conscientização. A falta de organização e educação financeira impedem você e sua família de viver bem quando? Hoje. Mas também, gente, a falta de conhecimento em investimentos e planejamento impedem a sua família de viver o quê? Um futuro próspero. Então, se a gente tiver consciência, tá, dessas duas coisas, a gente muda o nosso estado atual e a gente muda o nosso status futuro, impactando as próximas gerações. E aqui
nós temos mais, né, do Futuro Garantido Kids do Futuro Garantido para adultos, que são cursos onde eu ensino os pais a investir em nome dos filhos, mentoria financeira, consultoria, porque pais que querem investir e se capacitar para garantir o futuro dos filhos precisam criar essa conscientização de futuro começa agora. Eu quero te convidar a vir fazer parte desse projeto comigo. Que seja orando, que seja contribuindo, que seja participando do curso e que seja indicando escolas para a gente poder implementar o projeto nelas. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Uma ótima tarde para todos nós.